Quais são os principais erros que os empresários cometem nesse sentido? É estabelecer uma meta muito ousada ou é não estabelecer meta? O que que tu vê que são os principais motivos de ele fechar o ano, nesse caso 2025, sem alcançar os objetivos dele? A frustração, ela vem muitas vezes pelo fato de você não acompanhar. Não acompanhar essa meta. Ele Essa não meta, sabe como está o resultado dele. ele não sabe. Ele definiu uma meta e ele vai olhar só lá no final do ano, quando ele fecha o balanço da sua empresa, se realmente vai se cumprir essa meta. Mas você precisa acompanhar, você precisa fazer. Ok, você tem uma meta grande para se atingir num trimestre, num semestre, num ano. Mas tem ações que precisam ser acompanhadas diariamente, semanalmente, mensalmente. Para garantir que aquele resultado aconteça. Para garantir. E o que acontece? O nosso mercado ele é volátil. Tem muitos negócios que eles são sazonais. Tem muitas coisas que afetam, que influenciam um planejamento estratégico do negócio. Muitas vezes questões políticas, legais, econômicas que acontecem. Então, assim, muitas vezes o que você desenha lá no começo do ano, no final do ano, mudou muito por algum fato que foge da alçada da empresa, né? Que foge do que ela pode controlar. Do ponto de vista de pessoas, porque uma meta não é cumprida só pelo dono, né? A equipe tem que vestir a camisa da meta, vamos dizer assim. Eu vejo que muitas vezes dosar essa meta é errado também. Ou aperta demais o funcionário e ele desmotiva, ou é uma meta que não é desafiadora. Uma coisa nessa linha que eu vejo que muitas empresas fazem, elas dão uma bonificação porque o funcionário não faltou. Passou o mês inteiro, não faltou nenhum dia, ganha uma bonificação. Mas é tão raso isso. Uma sugestão para você que está acompanhando a gente: coloque dentro desse programa de bonificação bater meta. Só que é aquilo lá. Para você conseguir estabelecer meta, você tem que ter números. Formas de medir essas metas. Aí eu digo até mais. Muitas vezes você quer estabelecer uma meta ousada, né? Como você falou. Talvez porque foi estabelecida uma meta muito ousada. Ok. É importante você ter uma meta otimista, né? Porque a empresa quer crescer, deseja. Mas estabeleça metas intermediárias também. Se você atingir até essa meta, se atingirmos até essa meta, que vamos dizer para que a empresa esteja saudável, você ganha uma certa bonificação. Atingindo mais isso, você ganha metas progressivas, porque aí vai se frustrar realmente o colaborador, né? Muitas vezes a empresa fatura, né, um caso. Geralmente você olha os dados anteriores. Do ano anterior, a empresa cresceu 10%. E foi estabelecida uma meta que ela quer crescer 50% no próximo ano. Ok, às vezes pode acontecer, dependendo do tipo do planejamento, do que você deseja fazer, enfim, né? Enfim, da expertise do negócio. Mas muitas vezes tu só quer repetir de um ano para o outro e crescer. E às vezes isso não é muito realista. E aí o que acontece? A empresa crescendo, vamos dizer, 20% é um crescimento. Se o colaborador ele não enxerga isso, e aí ele não chegou na meta dos 50% e ele não tem nenhum benefício nesse meio do caminho, ele não vai querer mais nem atingir os 20%. Isso é muito perigoso. Né? Vamos falar em meta de vendas, que é o que influencia o que mais, né? Então, na questão da entrada do dinheiro, é claro, tem outras metas, mas vamos botar um time comercial. É um equilíbrio entre números, que a empresa precisa dar lucro, ela precisa estar ciente do passo que ela pode dar, seja numa bonificação, no estabelecimento de uma meta. É o equilíbrio entre esses números e gestão de pessoas. Entender que você está lidando com pessoas, com gostos diferentes, motivações diferentes. E gerenciar esse equilíbrio talvez seja um dos pontos mais desafiadores aí que o empresário passa. Porque não adianta você estar muito bem nos números e não ter uma boa gestão de pessoas, porque o número vai afundar. E o oposto também é verdade. Não adianta ter uma equipe maravilhosa, mas se tu não tiver verba para pagar o salário no final do mês, já era também, né? A empresa não é uma instituição de caridade, né?
A empresa foi feita para gerar lucro, né? Para que o dono tenha o retorno. Uma das coisas que eu acho que pode ser interessante na hora de fazer um planejamento estratégico do negócio, envolver, né? Que depende do tamanho da sua empresa. Se você tem uma equipe de supervisores, de gerentes de áreas, envolver essas pessoas dentro do planejamento para que de cada área, ok, eu quero aumentar o meu faturamento em X reais. Envolve o time comercial, envolve o time financeiro, envolve o time que faz, se você é uma indústria da produção. Porque eles vão trazer a realidade de cada setor, é lógico. Que aí vão haver pessoas, dependendo do perfil da pessoa, que não, isso aqui não dá para fazer, né? Espremer o time comercial, tem que vender mais. Muitas vezes, não, já nós estamos no limite de produção e tudo mais. Mas um vai equilibrando o outro, você consegue ser um pouco mais assertivo na hora de fazer o seu planejamento. E aí, de qualquer forma, também você entra eu acho que é um acordo. Você consegue fazer um acordo entre a equipe e engajar mais. Porque você não impôs uma meta, você trouxe o que você deseja e desenhou elas junto com o time. Falando, você que entende mais essa questão de gestão de pessoas, liderança, mas eu acredito realmente, porque se você simplesmente desenha, eu quero isso, mas você não entende do processo de como você envolve, o que influencia para chegar nisso, não vai. É reunião, né? É conversar. É dialogar com o time. Tanto para extrair ideias para avaliar como é que a gente pode bater uma meta, quanto para avaliar o resultado que aconteceu. E por que muitas vezes não foi batida uma meta. É ouvir para dar a sensação de que a opinião do funcionário realmente importa, mas também ouvir para coletar informação sobre um ângulo de vista que às vezes o empresário não consegue ter. Com certeza. E para 2026, Fran, como é que o que tu sugere para quem está acompanhando a gente sobre como ela inicia um planejamento para 2026? Começa do zero ou ela usa como base o que já aconteceu em 2025? Um planejamento financeiro, né? Falando da minha área. Existem várias formas de você fazer um orçamento empresarial, que aí é uma ferramenta do planejamento financeiro. Você pode usar dados históricos. Se você tem um negócio, teu negócio ele já está mais estável, não é um negócio que ele tem tanta sazonalidade e não é um negócio que ele está naquela rampa de crescimento. Quando, por exemplo, você começa uma empresa, ela está faturando um pouquinho, aí vai ganhando mercado, então assim, cada período é algo diferente. Você não consegue ter um dado histórico e dizer, ok, esse mês de janeiro, minha média de faturamento é essa, enfim. Aí ali, se você tem essa empresa mais certa, mais estabilizada dentro do mercado, é interessante você usar dados históricos e olhar e tentar os números desses dados históricos, desse balanço, dessa DRE, do fluxo de caixa que aconteceu, eles contam uma história, né? O número o financeiro, ele vai contar uma história. Então, começar a entender o que essa história, o que esse número está falando da sua empresa. Isso aqui aconteceu. Eu tive isso aqui de gastos com marketing, que foi maior do que o planejado. Ok, por quê? O que eu busquei? Foi algum erro ou foi algum planejamento ali que eu queria entrar no mercado para uma coisa futura, alguma venda? Parar para entender o porquê dos números desse ano, antes de definir os próximos. Exato, entender para ver. Não, isso aqui é o normal ou é alguma coisa que aconteceu, né? Gastos com equipe. Houve muito turnover, muita rotatividade. Por quê? O que houve? Houve um descontentamento da equipe ou realmente é normal da tua operação e você tem que colocar isso no seu orçamento? Enxergar isso e enxugar essas coisas que estão fora da curva, fora do que é a realidade do negócio. E aí, assim, você consegue, vamos dizer assim, eu quero que a empresa cresça tantos %, eu quero ter um faturamento de anual, que de 1 milhão para 5 milhões, ok, aí tu vai jogando os custos proporcionalmente
aquele faturamento. Então, o dado histórico ele é importante para isso, porque você vai conseguir enxergar onde estão as minhas despesas, as minhas fontes de receita, quanto que é a minha margem de lucro, margem de contribuição, né? O quanto que os impostos interferem, o quanto que os custos diretos interferem. Então, é bom, é importante você ter esse dado histórico. É mais fácil. De certa forma, ele é mais fácil para você fazer um orçamento. Mas quando você pode partir do zero também. Eu tenho um negócio, mas o meu negócio está numa crescente, eu estou querendo entrar num mercado novo, vender um produto novo, enfim, ou ir para um outro, quem vende mercado, né, negócio local, eu quero ir para uma outra região, que eu tenho que fazer um estudo do zero, porque se comporta completamente diferente. Aí você tem que ir buscar, analisar mercado, desenhar assim, o quanto que eu vou precisar, se eu vou abrir uma loja, quantos colaboradores eu vou precisar, qual é o custo, aluguel, e ir escrevendo um por um. É importante você entender realmente em que fase está a sua empresa. Se você consegue, se os dados históricos são importantes, eles fazem sentido para o próximo ou não. Se não faz, apaga tudo e começa do zero.